Hoje a gente vai falar um pouquinho do que você começa e não termina. Sabe aquele fogo de palha, aquela empolgação que você tem do externo, dos seus amigos, da motivação que você tem externa e não sua? A gente vai falar um pouquinho disso hoje para saber se isso se encaixa com você ou não. Então vai lá, se inscreve no meu vídeo, curte, compartilha, porque isso às vezes pode não ser muito útil para você, mas para outras pessoas. Bora pro vídeo! E a gente vai falar desse assunto porque é uma coisa que geralmente quando eu tô em atendimento, eu recebo essa pergunta. Ai, por que será que eu nunca termino assim? Às vezes eu vou para um curso e não termino o curso, né? Ou, ai, na hora eu tô tão empolgado na hora de me inscrever, depois passa. E eu vou falar o porquê, alguns gatilhos que a gente tem na hora de realizar essas tomadas de decisão. Por que isso acontece, será? Né? Vou esperar um pouquinho aí, a gente já entra. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá, porque senão o tempo fica curtinho. Pessoal, boa noite. Para quem ainda não me conhece, né? Tem gente nova aqui. Eu sou a Vivian Moraes, trabalho com psicoterapia, também trabalhamos com a reprogramação mental e a análise do comportamento humano, que é uma coisa que eu amo de paixão, tá? E o que a gente vai falar desse assunto hoje? O que tem a ver nessa questão do autoconhecimento, né? Tudo a ver porque a gente precisa se conhecer para entender melhor o porquê que a gente toma essas devidas ações aí na vida da gente, as decisões, né? Boa noite, meu amigo Fred, que está chegando agora. E aí a gente vai começar falando do primeiro input que a gente tem. A gente costuma muitas vezes ter aquele fogo de palha para algumas tomadas de decisão, né? Quem nunca fez isso? A gente acaba entrando naquele impulso da tomada de decisão, a empolgação, o famoso fogo de palha mesmo. E para muita gente, eu vou fazer porque fulano fez ou porque me indicaram que fez e ficou muito legal. Só que o que a gente não percebe é que muitas vezes quando a gente toma esse tipo de decisão e entrar num curso, por exemplo, entrar num relacionamento, a gente vai muito motivado pelo externo, né? E o que acontece, essa motivação externa? Eu vou muito pelo que o meu amigo falou, né? Vamos dar um exemplo, nem de curso, mas vamos dar um exemplo aqui de quem está focado, vamos supor, no emagrecimento. A pessoa foi lá, entrou num determinado programa de emagrecimento, emagreceu pra caramba. E aí a pessoa chegou e me apresentou. Só que aquele programa de emagrecimento para ela, a forma com que ela se levou, fez muito sentido para ela, mas não vai fazer talvez muito sentido para mim. Só que como eu tô motivada em saber que ela, nossa, ela emagreceu muito, nossa, tá muito fácil, porque pra ela é a caminhada dela, é a jornada dela. E aí eu acabo me encaixando, pensando que aquilo ali faz sentido pra mim. E aí eu entro pela empolgação, né? Quem nunca? A mesma coisa se acontece quando a gente entra num relacionamento. Eu conheci a pessoa há pouquíssimo tempo, mas aí ela estava numa roda de amigos e meus amigos super elogiaram a pessoa e meio que eu peguei aquilo pra mim, aquela imagem, aquela expectativa que eu coloquei e comecei um relacionamento. Só que aí quando eu começo a perceber que aquele relacionamento não tem muito a ver comigo, que não faz sentido, que a pessoa é totalmente ao contrário do que eu imaginava, ou não atende a minha expectativa, o que eu faço? Eu quero sair fora. E aí a gente entra naquela questão, nossa, eu tenho o dedo podre, eu não me relaciono, ou eu entro numa relação e já quero sair, mas não, eu entrei por motivação externa. E não foi pelo que a gente fala, por motivação de autoconsciência. O que é a autoconsciência? É a nossa motivação interna de escolha. Eu vou lá,
eu sei que faz bem pra mim, faz muito sentido, eu quero, faz parte disso, tá atendendo o que eu criei lá de foco pra mim, então eu vou. Isso é a autoconsciência, é a motivação interna falando, não é a motivação externa. Quando eu tenho a motivação externa, o que eu faço? Eu vou pela aquela imagem que eu abracei lá fora, por aquela empolgação do meu amigo que entrou no curso, pela empolgação que a gente estava na hora da tomada de decisão. Mas aquilo não foi uma decisão minha, foi um pacote que eu comprei do outro. Vai caber para mim? Provavelmente não, porque eu não tinha foco. A outra pessoa tinha, que é como eu falei agora no comecinho da live. O foco da outra pessoa era emagrecer X quilos, ela entrou, foi no programa alimentar e fez muito sentido para ela. O meu não, o meu seria outro objetivo, não seria emagrecer tanto, seria entrar, num programa alimentar mais restrito, mas não seria nada parecido com o dela. Só que como deu resultado para ela, eu fui lá e abracei a ideia. E o que acontece quando eu entrei? Na relação, no curso, no programa motivado pelo hábito externo, automaticamente eu não fiz o que era pra mim. Não era a minha caminhada, era a caminhada do outro e eu comprei o pacote. Enfim. Quando a gente pensa nessa questão de, eu entrei, puxa, será que eu fico procrastinando? Aí muita gente me pergunta, né? Vivi, será que eu sou preguiçoso? Né? Eu fiz um atendimento esses dias do Interagente que falou assim, tá aí, eu comecei a faculdade 10.000 vezes e parei. Será que eu sou preguiçoso? Será que era o curso que ele queria? Ou será que foi uma motivação externa e não a autoconsciência falando? Provavelmente essa pessoa foi pelo impulso do que o outro amigo falou. Puxa, entra no curso de TI, TI tá no auge, vamos fazer TI. Poxa, faz realmente esse curso aqui voltado para marketing digital, isso daqui tá super em alta. E aí você foi de novo pela motivação externa e não pelo seu interno. Tá? Como então, Vivi, então é porque eu vou muito por impulso? A maioria das vezes você vai por impulso. Quando você compra um livro e começa a ler, você leu o resumo da história, aquilo super te atraiu, mas só que são 182 páginas. E aí você fala, para, que livro comprido, eu não vou. Desculpa, mas nem vou. Aí tá lá o livro engavetado. E o que você faz com o seu cérebro? Você começa a criar nele comportamentos que mostram para o seu cérebro que as atitudes e os hábitos que você está tendo de procrastinar, de preguiça, sim, isso está fazendo sentido. Entendeu quando entra a preguiça e o procrastinar? Não é naquela hora que você está tomando a decisão, e sim na hora que você não quer mudar o seu hábito. É exatamente isso. Eu não vou mudar meu hábito. Então, eu continuo permanecendo na mesmice, porque aquilo está dando um resultado para mim satisfatório, que eu não estou tendo que sair nem da minha zona de conforto. E aí depois eu vou e julgo assim, mas eu sou preguiçoso. Mas entende que é porque você não mudou a ação? Exatamente isso, você não mudou a sua ação. Então toda vez que a gente entra em alguma coisa, seja num relacionamento, numa nova empresa, quantas pessoas não fazem isso? Entram numa empresa, trabalham 2, 3 meses, Deus que me perdoe, essa empresa não tem nada a ver com a minha cultura, que agora é muito legal falar que é cultura. Não, a gente não tem que falar assim. Ou então que o ambiente é hostil, porque agora também tá legal de falar que o ambiente é hostil, e vamos falando. E o porquê que a gente faz isso? A gente não quer julgar que a gente tomou a decisão de entrar naquela hora na empresa, ou porque alguém foi lá e indicou, ou porque eu só entrei por uma necessidade extrema e aí quando eu trabalhei 1 ou 2 semanas ou 1 ou 2 meses, aquilo não fez mais sentido para mim. Então quando a gente começa a pular de empresa para empresa, relacionamento para relacionamento,
cursos para cursos, livros para livros, e enfim, é porque a gente tem uma motivação externa e não interna. Ah, então agora tá fazendo mais sentido para mim, Vivian. Então entende que quando a gente entra muito pelo impulso ou pelo vulgo fogo de palha, a gente não tende a fazer um planejamento a longo prazo? A gente não tem. Por quê? Porque além do longo prazo demorar, a gente é imediatista. Então, ai, que legal, bacana, eu entrei naquilo ali, né? Foi o momento, eu entrei, ai, que saco, não vou querer fazer. Muita gente perde dinheiro, muita gente entra em relação e acaba se desgastando. Você perde um tempo da sua vida, e é isso que eu vou falar aqui durante a live. O tempo é uma coisa extremamente preciosa. Você já colocou o valor do seu tempo? Eu já. Há muito tempo atrás aí, quando eu decidi sair do meio corporativo, eu decidi pra mim que meu tempo tinha um valor muito maior do que eles me pagavam lá. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Quanto que você coloca no seu tempo? O quanto seu tempo? Tempo é igual a vida. Quanto sua vida tá valendo pra você? Né? Então a gente tem que começar a mensurar isso daí, a fazer diferença pra gente, quando a gente entende que entrou pela intuição do outro, por outro estar empolgado, e aí eu fui junto. Enfim, quando a gente entra nesse fogo de palha, e eu não sei ainda o que eu quero, provavelmente a gente vai deixar as coisas pela metade. Esses são umas das características, esses são um dos perfis e uma das características das pessoas que deixam as coisas para depois, ou deixam as coisas de lado, ou pior, nem começam, tá? Quando que a gente percebe que isso está acontecendo, a gente tem que analisar a situação. Como assim, Vivian? Pô, analisar a situação? Sim. Se o que a fulana está propondo para ela faz sentido para mim, eu tenho que analisar. Ah, fulana entrou num curso, vamos colocar aí. Ah, fulana entrou num curso na época de recursos humanos, mas eu não era da área de humanas, eu vou lá e entro junto. Faz sentido pra mim? Se eu não sou daquela área, talvez não vai fazer muito sentido. Mas aí eu comprei o pacote porque a pessoa falou, com isso aqui, você tendo essa bagagem, você vai se recolocar no mercado. Ou agora eu vou dar um exemplo também. Ah, você tá na relação e aí você identificou que a pessoa não tem muito a ver com você, porque você foi pelo 1 minuto da empolgação e conforme vocês foram se conhecendo, aquilo não foi meio que fazendo sentido, porque vocês não tinham muita coisa em comum. Você tem um propósito, ela tem outra. Ai, Vivian, mas aí eu não vou ficar taxada da pessoa do dedo podre? Ai, não sabe nem escolher. Antes você poder escolher do que ser escolhido. Fica a dica. Antes você poder escolher do que ser escolhido. Então, assim, entrou numa relação, não tá fazendo sentido? Ótimo, seja maduro o suficiente para falar pro outro que, bom, enfim, a gente não tem muita coisa a ver e cada um pro seu lado. Ai, Vivian, mas só tá tão confortável aqui. Lembre-se, a zona de conforto é um lugar de armadilha. Então fica a dica, tá? Quando você começa a perceber que você tá nesse estado, aí você me diz assim, ah, Vivian, mas então isso tudo tem a ver porque eu vou me motivando por que o outro faz? É que na verdade você vai sim no momento de empolgação e é porque você não tem algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco. Você não tem foco, clareza no seu objetivo, você procrastina realmente em algumas coisas. Ai, putz, mas e aí para eu trabalhar isso? Aí eu vou falar para vocês assim, além do autoconhecimento, quando a gente consegue trabalhar o autoconhecimento, o que a gente entende? Lá quando a gente era criança, né? E eu vou falar agora da criança ferida, novamente, quem segue as minhas lives sabe. Tem um outro vídeo lá falando da criança ferida. O que é a criança ferida? É aquele adulto que ainda tem sequelas de algumas coisas, alguns traumas, algumas coisas mal resolvidas,
de quando era criança e isso hoje reflete na sua vida adulta. Então, quando a gente está falando da criança ferida, nesse aspecto do eu não termino o que eu começo, o que que é? É quando aquele adulto reflete na mente dele, eu não sou merecedor, ou ele já tem a crença limitante do que foi imposto para ele, seja na escola, seja pelos pais, seja pelos amigos. Sabe quando você ia fazer determinada coisa quando você era criança e sua mãe falava assim para você, ou sua professora, ou seu amigo, ai, sai daí, ai, você não sabe fazer isso. Quando você é criança e alguém fala isso, naquele momento, tá tudo bem. Parece que aquilo não fez efeito nenhum para você. Só que o seu inconsciente, quando a gente vai começar a estudar o autoconhecimento, a gente entende que o inconsciente é terrível para guardar essas coisas. E o que que acontece? Quando você é uma criança ferida e entende que quando você era criança, as pessoas falavam, sai, você não sabe fazer isso. Não, sai, ah, você não vai conseguir terminar. Não, sai. Ah, você não é inteligente o suficiente. Ah, não, você nem sabe fazer. Ah, não põe a mão que você quebra. O que que acontece? Você gerou um trauma. Você já colocou ali na criança ferida, naquele adulto que cresceu e acha que... Aí o adulto já colocou a crença nele, que... Opa, todo mundo já falava que aquilo não era pra mim. Opa, todo mundo já falava que eu não ia conseguir resolver. Então, opa, eu não sou merecedor disso. Aí o que que automaticamente você faz? Você acaba adquirindo isso do outro. Vamos lá. A vibe evolutiva está falando aqui. Autoconhecimento é vida, é libertador. Exatamente. Autoconhecimento é libertador. Por quê? Porque quando você entende que aquilo ali não faz só parte do seu momento atual, do seu presente, mas é coisas que você trouxe lá atrás, então, opa, eu preciso curar, faz todo sentido. Opa, eu sou uma pessoa que carrega sem traumas, porque o que acontece na geração da minha idade pra cá, não vou falar a minha idade, mas do pessoal pra cá, quando a gente vai ficando mais velho, o que a gente percebe? Antigamente, as pessoas não tinham isso, de entender que você precisa trabalhar o seu interior para você ser um ser humano melhor, para você evoluir, para você, para você prosperar. Se você quer prosperar, você quer entender o seu propósito, você quer entender sua vida, o que você precisa? Se conhecer. Então, muitas vezes, quando você procrastina, quando você não consegue terminar alguma coisa, quando você está num relacionamento ruim, mas também não tem coragem de fazer, muitas vezes você criou aquela crença de que você não era merecedor, porque quando você era criança, alguém te falou, você não é capaz disso, você não é merecedor disso. Entende? E aí você absorve aquilo, vira uma crença limitante. Realmente eu não sou merecedor disso. Realmente eu só vou prosperar se eu for por o caminho que João Beltrano falou pra mim. Não é assim, né? Vamos mais aqui. Sim, o autoconhecimento é libertador. Exatamente. Porque se eu, como um adulto ali, eu entendo que eu tenho traumas e que eu preciso melhorar, e eu não sou uma pessoa perfeita, aliás, ninguém tem que ser perfeito, já começa por aí, né? A gente tem que começar a entender o quê? Que a gente precisa mudar o nosso foco. Eu quero ser uma pessoa que eu termino as coisas. O que eu tenho que fazer? Vivian, existe caminho das pedras? Existe caminho do autoconhecimento. Mas as pedras, nem sempre. Só que quando você começa a se autoconhecer, como disse as meninas aí, a Jéssica e a outra, a da Vibe, que me falou ali, que depois eu quero conhecer ela me manda lá no direct. E aí o que acontece? O que você entende nessa hora? Que você precisa, poxa, tem tanta coisa ali intrínseca em você e o seu eu mesmo que você não entende, e às vezes você fica se culpando, ai, putz, eu sou um preguiçoso, começo e nunca termino. Opa, não é por aí, né? Opa, eu preciso entender, às vezes eu tô nessa deficiência de não saber o meu caminho, então eu preciso começar a saber o quê? O meu caminho. Aí,
eu vou começar então, é vibe evolutiva, maravilhosa. Gostei, depois a gente vai se falando. É isso mesmo, é libertador e a gente abre, né, a expansão da mente, porque a gente começa a entender assim, tá, eu tô errando aqui, só que eu posso melhorar muito, mas muito mesmo. E aí às vezes a gente se julga, né, e o auto-julgamento é péssimo, porque a gente começa a se diminuir, enfim, aí as coisas vão dando de mal a pior. Outra coisa que a gente precisa entender é o excesso, quando você está nessa caminhada de não saber o porquê que você não termina as coisas, entenda o excesso do objetivo e a escassez. Tanto o excesso quanto a escassez do objetivo, o que é isso? É infantilidade. O excesso é aquela pessoa que quando você pergunta para ela assim, ó, qual que é o seu objetivo? Ah, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero terminar a faculdade esse ano. Ah, eu quero ser muito rica, né? Mas só que ela não coloca foco no que realmente ela quer, quando ela quer, para que ela quer e como ela vai fazer. E o da escassez é muito pior. Porque o da escassez é aquele cara que se pergunta assim, qual que é o seu objetivo? E aí a pessoa fala assim, ah, eu não sei, eu vou levando a vida um dia de cada vez, ainda não pensei nisso. É pior, ainda é pior, porque ela não faz nem sentido para onde ela quer ir. Então, cuidado, a gente precisa começar a definir processo, né? E para começar a definir esses processos de escolha, a gente tem que reduzir as escolhas, né? Como que a gente faz para reduzir as escolhas? E aí eu vou começar a dar uma dica para você aqui. Então você tem um leque de opções e quando você começa, lembra que a gente falou aqui, quando a gente começa a falar, eu tenho várias oportunidades, vários objetivos, eu quero várias coisas ao mesmo tempo, é porque eu não quero nada, né? Quando eu penso no excesso e na escassez e no meu foco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a reduzir minhas escolhas. Como assim reduzir minhas escolhas, Vivian? O que você vai fazer? Você tem que começar, primeiro, você sabe que você precisa, tudo que é seu macro, você precisa colocar em menor escala, ou seja, grandes tarefas em tarefas menores, certo? Grandes tarefas em tarefas menores. Segundo, você vai pensar assim, as grandes soluções vêm quando a gente tem escolha, energia, a gente gasta energia naquilo ali. A decisão já diz, né? É decisão. Decisão já é cortar, é decidir, é cortar algo, é aceitar, é fazer aquilo ali, é direcionar. Então decida o que realmente você quer. Então começa a colocar foco. Então por que as pessoas acabam fazendo isso? Não é por preguiça. Então entenda, quando você não termina uma coisa, quando você não termina um relacionamento, quando você não sabe o trabalho que você tá e fica pulando de galho em galho, quando você começou o curso e não terminou, enfim, não quer dizer que você não saiba, né, se é aquilo ali que você quer ou se é só por motivação externa. Quer dizer que você ainda não direcionou sua força, a sua decisão certa, o seu foco naquilo que você quer, né? O que você precisa fazer? Então vamos lá, começa a anotar aí, papel e caneta na mão e vamos embora. E eu vou começar a dar alguns exemplos. Por que alguns CEOs, né? Por que o CEO ele paga o gerente para tomar decisão? Por que o gerente tem um supervisor e assim sucessivamente, o analista, o operador, enfim, é uma escala, uma hierarquia. Mas por que o CEO não toma decisões micro? Por quê? Lembra que eu falei lá para vocês? O valor da sua hora. Qual é o valor da sua hora? Hora, tempo, equivale à sua vida. É a sua vida que você está colocando ali. A vida nada mais é do que o tempo, são trocas. O que você está colocando de prioridade? Por que o CEO ele paga para alguém tomar decisões pequenas para ele? Porque a hora dele é cara, então ele não está ali, cara, parado para tomar uma decisão irrelevante. Uma decisão bem chucra, no português bem claro.
que seja uma coisa muito fácil do gerente ou do supervisor ou do operador resolver. O CEO, ele está lá para quê? Para tomar decisões macro. Você é a mesma coisa. Quando você começa a entender que você pode delegar as pequenas decisões para outras pessoas, você começa a entender o valor da sua escolha. E quando você entende o valor da sua escolha, o valor do seu tempo, o que você faz? Começa a ter escolha sábia. Você não vai ficar perdendo tempo, batendo boca com alguém por causa do sabor de alguma pizza. Você não vai ficar perdendo tempo num relacionamento onde você sabe que sempre vai dar DR. Você sabe que não vai ficar naquela empresa porque não está te pagando satisfatório, então você vai mudar. Você começou a entender o valor do seu tempo, você tomou uma quê? Uma decisão. Lembra? Decisão. É cortar, decisão, cisão, cortar. Eu tomei uma decisão certa. Por quê? Porque eu tive foco. Então, muitas vezes, quando a gente cai nessa vibe de entrar em alguma coisa e não conseguir terminar, é porque realmente a gente não tinha foco. E o que falta? No foco, o que a gente fala para as pessoas, né? Quando a gente fala em questão de foco. O foco, ele vem da motivação de autoconsciência. E o que é autoconsciência? É a escolha que eu quero, não que o João fez. É a escolha que eu quero, não que a fulana foi, entrou e foi bem sucedida. Lembra? Não existe um pacote certo para todo mundo que encaixe. Existe, sim, aquilo que eu estou enxergando que faz muito sentido para mim. Não fez sentido para o fulano, mas faz para mim. Então eu preciso seguir, eu preciso ir porque faz sentido para mim. Quando eu tô falando de foco, eu tô falando também de autodisciplina. Aí a gente cai nessa. Porque a autodisciplina é regra. Regra é gostoso? Nem um pouco, né? Quem que gosta de regra? Ninguém, né? A gente segue porque geralmente uma regra é uma lei que alguém impôs. Quando você está falando de autodisciplina, o que você está falando? Você está falando de você impor regras para você mesmo. Então você pôs um foco, tá? Vamos dar um exemplo. Aí lembra que eu te falei? Não perca tempo, desperdice sua energia, não desperdice sua energia com decisões pequenas. Decisões pequenas estão sendo para aquelas outras pessoas que estão ali à sua volta. Não perca tempo com aquilo, perca tempo com decisões macros, que fazem sentido para você, que vão te levar ao seu objetivo. Então tem objetivo, eu tenho meu objetivo, ótimo. Eu vou empenhar, vou colocar força naquilo. Ah, Vivian, mas eu não sei bem certo o que é o meu objetivo. Então, comece a ter clareza no seu autoconhecimento. Aí, vamos lá aqui, ó. O autoconhecimento é algo como sob medida e as pessoas não entendem, porque não tem data para terminar. Exatamente. Minha amiga Vibe Evolutiva, depois você põe seu nome, amiga, pra eu estar falando, certo? É libertador, né? Quando a gente entende que o autoconhecimento não tem prazo, é a vida inteira a gente vai se conhecer. Só que assim, é igual eu até falei outro dia pra uma interagente minha. Ah, ela falou, quer tirar uma foto nossa, Vivian? Eu falei, sim, vou ficar leve pra você. Por quê que eu falei isso? Porque as pessoas entendem às vezes que terapia, reprogramação mental, se autoconhecer é uma coisa louca, é só para quem é louco, para quem, né, tá fora da casinha. E não. Então eu falei para si ficar leve para você, bora, vamos que vamos, para mim é ótimo, vamos. Só que assim, nem todo mundo entende isso, porque as pessoas são taxadas assim, ai não faz sentido, eu vou levando do jeito que tá. Lembra, quando você vai levando do jeito que tá, você não sai do seu lugar. Então depois não reclama que você não prospera, que você não evolui. Sabe assim? Que você não, ai nossa, tô no mesmo lugar. Olha a Amanda falando, verdade, me falaram isso. Sim, porque ainda tem muita gente que precisa evoluir para entender que terapia, reprogramação mental, autoconhecimento faz parte da sua saúde mental, faz parte da evolução
da gente. Quando a gente começa a entender isso, vixe, muita coisa a gente deixa de lado e releva e fala assim, ó, isso aqui não faz sentido, porque o que está fazendo sentido para mim é o que me leva ao meu foco, que é o que eu tô falando aqui. O que que a gente precisa? Foco. Se você é uma pessoa que começa a ter foco, autodisciplina, automaticamente você vai começar a não ir mais por empolgação. Então eu não vou mais pelo que o outro está falando, eu vou por mim Vivian. Opa, peraí, esse curso pra mim faz um puta sentido. Opa, eu vou. Opa, essa pessoa que eu tô me relacionando aqui, essa pessoa tem tudo a ver comigo. Não, a gente tem a mesma vibe. Jaque, minha amiga da vibe evolutiva, que a gente tá falando sobre essa questão do autoconhecimento. Então, o que a gente faz quando a gente tem essa questão aí, né? Que igual a gente falou. É você ter clareza. Então, vamos lá. Eu tenho que ter clareza no meu foco e tenho que ter autodisciplina. Lembra? E, acima de tudo, a minha autoconsciência, aquilo que eu tô indo fazer, faz sentido pra mim? Aquilo que eu tô indo fazer tem a ver com o meu propósito? Tem a ver com o que eu busquei? Porque às vezes eu tô indo fazer, lembra? Só porque o outro tá indo. E não faz sentido, gente. Eu tenho que ter motivação interna, autoconsciência. Porque se eu for só porque foi legal pro meu amigo, porque fez sentido, porque ele emagreceu, porque o curso dele foi bom, porque não sei o quê, porque... aquilo não é pra mim, tá? Todos os santos dias, quando você colocar o seu propósito, você tem que lembrar dele. Vamos lá, eu coloquei meu propósito, um exemplo aqui. Vamos colocar lá, o meu propósito foi trabalhar com autodesenvolvimento e autoconhecimento. Foi a área de desenvolvimento humano. Quando eu decidi isso, há um ano lá atrás, que eu estava 18 anos na minha corporação e decidi sair, qual foi o meu foco? Me especializar cada vez mais. Então, eu me especializei. Opa, é isso aqui, eu tô atendendo, e cada vez mais que eu tinha contato com as minhas interagentes, o que acontecia? Mais eu buscava, opa, isso aqui é meu foco, isso aqui é meu foco, isso aqui é meu foco. Eu não perdi o foco. Tanto que agora eu estou 24 horas dedicadas a vocês. Ou seja, quando você coloca na sua cabeça o foco, você sabe o foco, o que você quer, né? O prazo, quando, onde, tudo começa a fazer sentido. E você alcança. Porque você sabe o caminho que você está indo. Porque, como diz a Alice lá no País das Maravilhas, se você não sabe para onde você vai, então qualquer caminho serve. Para mim não era isso. Eu sabia onde eu queria chegar, o que eu estava querendo fazer. Então esse é o caminho. Eu quero trabalhar com desenvolvimento humano. Quero usar o que eu aprendi na corporação e com o meu RH de 26 anos. Então é isso. É isso que eu quero para mim. Então eu foquei. Então foco, clareza no foco, tá? Propósito inabalável. Puxa, Vivian, propósito inabalável? Exatamente. As pessoas costumam colocar propósitos assim inatingíveis. Não são inatingíveis, são propósitos inabaláveis. Coisas que você vai saber, que você vai mensurar e vai chegar. Porque coisa que você nunca consegue mensurar, você não chega. E aí não adianta você ficar falando assim, eu entrei nisso daqui, devia saber, né, que isso não era pra mim. Opa, não é isso. Você nem mensurou, você nem fez ideia do que é isso. Então você primeiro precisa começar a mensurar, né? Vamos lá, Bruna. Acho que o mais difícil é saber o foco para não perder o caminho. Exatamente, Bruna. O que é mais difícil quando a gente está nessa caminhada, né? Que é o que você falou. É porque a gente se perde no meio de tantas escolhas. Lembra que eu falei das escolhas lá? Das decisões? Então, a gente tem um leque de decisões. Começa a reduzir esse leque, né? Agora, a Jaque. Aliás, esse filme traz muitos ensinamentos sobre a visão e o comportamento. Coloca pra gente aí o filme, que eu não sei se passou aqui já, que eu não consegui ver. Coloca pra gente. E realmente é justamente isso. O que a gente tem? Vou lembrar do meu propósito, vou entender o meu foco, aonde e quando eu quero chegar, né? Preciso ter isso claro. A clareza é que faz muitas vezes a gente procrastinar porque a gente não sabe o que a gente realmente quer.
o caminho, a gente não sabe o que a gente realmente quer. Hoje eu tive uma interagente que a gente até conversando, ela falou assim, Vivian, nossa, eu tô liberta de questões de dependência emocional, disso, daquilo, outro. Mas ela falou assim, nossa, é um sentimento que eu nem quero ter mais, mas foi muito bom eu descobrir. Mas porque assim, quando começou, eu ainda falei pra ela, não é um processo muito fácil, mas é um processo muito gostoso de saber que você consegue. Tudo que você coloca como meta, coloca como foco, entende que aquilo ali... A Alice, verdade, o Jaque, é o que eu falei, o Alice, ele é ótimo para você começar a se entender. E exatamente o que ele fala, né, é muito forte. A maioria das pessoas não sabe mesmo para onde está indo, então qualquer caminho serve. Então é começar a desenhar. É fácil a gente colocar lá no papel o que a gente quer e vai acontecer? Não, porque depende de ação. Se você não tem ação também, o negócio não vai fluir, né? Vai continuar o quê? Na mesmice. Então, depende muito, é o que eu falo, a terapia ou a reprogramação mental. 50% é a pessoa, outro 50% é você. Ter a certeza de que você quer evoluir, você precisa evoluir. Outra coisa que a gente tem e não faz é celebrar as pequenas conquistas, né? Eu falei isso também na outra live, lembra, gente? Que eu falei isso na outra live? Muita gente, quando está na zona de conforto também, quando consegue algo diferente, sai dali do seu estado de zona de conforto, não celebra. Celebra a pequena conquista, celebra. Ah, fiz o meu TCC. Eu falo isso porque eu tenho trauma, porque eu sou a louca do estudar lá, né? Então, ó, eu fiz o TCC da faculdade, depois fiz o TCC das minhas 2 pós, então assim, fiz um artigo na minha última pós, que me deixou biruta. O que acontece? Quando você tem essas... Nossa, quando eu terminei o meu artigo, gente, vocês não têm noção. Eu celebrei, porque eu dei pulos, né? De altura, assim, desse tamanho, porque na época eu fiquei falando sobre... Eu estudei essa parte de como os óleos essenciais contribuíam para a ansiedade. Enfim, aquilo pra mim foi super celebrar a minha conquista. E por que eu falo isso? Porque, gente, é muito difícil. É muito assim, a gente acaba deixando passando batido, porque a gente acha que é o que? Mais que obrigação. Não, não é, não funciona assim. Terminei outro certificado essa semana. Ai, pulos de alegria, escrevi no WhatsApp pro meu marido, para minhas filhas, uhul, terminei, nananã, nananã. Por quê? Eu agora celebro minhas conquistas. Antes eu não celebrava, tá? Hoje faz muito sentido pra mim celebrar minhas conquistas. Então celebre as suas conquistas, tá? Tenha autodisciplina. A autodisciplina é fundamental para você entender que você precisa evoluir. Então, se você tem autodisciplina, você coloca regras para você, o que você faz? Você começa a ir adiante, né? Não faça nada por empolgação. Empolgação passa muito rápido, seja na vida afetiva quanto na sua vida pessoal, na profissional. Muito rápido. Olha aqui a Jéssica, realmente eu sou prova dos óleos essenciais. Exatamente. Quando eu fui fazer meu artigo, é o que eu falei pra vocês, eu não tinha foco no começo da minha pós, o que eu ia fazer, né? Só que assim, eu tinha muitas pessoas em volta que tinham ansiedade, então o meu foco foi ali. Então eu comecei a buscar, fazer, enfim. Você precisa trilhar, é um caminho difícil assim de colocar certinho, começar a seguir. Mas vira hábito, né? A mesma forma, os maus comportamentos viram hábitos, por isso que a gente muitas vezes fica com preguiça e procrastina. E outra, quando você não termina algo, a sua criança interior, aquele seu adulto que tá ali ferido com a sua criança interior, birrenta e mimada, o que ele faz? Ai, não vai lá estudar. Ai, vamos entrar um pouquinho só aqui no Instagram. E aí o que você faz? Perde o foco. Porque você fica horas no Instagram. E aí a sua criança ferida, que tá mimada, fala assim, ah, isso aqui, porque tá fazendo bem, né, pra você. Entrou no seu inconsciente, começa a fazer bem, o que você faz? Você segue, virou um hábito. É por isso que muita gente não consegue largar as redes sociais.
porque acaba deixando a rede social o quê? Dominar. E aí a sua criança ferida passa por cima daquilo, porque acha que aquilo é bom. E aí, por vez, o que acontece? Você acaba deixando de lado o que você ia fazer e aí você acaba se julgando como o quê? Preguiçoso ou então procrastinador. E não, lembra, você não é que você é um preguiçoso ou procrastinador. Não tem nada disso, não é isso. É que você está deixando os seus maus hábitos te dominarem e você perdeu o foco do que realmente você quer e você deixou a motivação externa te atacar e não a sua autoconsciência. Entende como tem caminho para tudo isso? Entende como é possível reprogramar tudo isso que você tem aí? Gente, é muito bacana quando a gente fala de comportamento humano, porque a gente sabe que muita gente tem a mesma condição. Mas é muito fácil a gente identificar assim, quem realmente quer evoluir e quem realmente quer ficar ali na mesmice. O fato de vocês estarem aqui hoje na live e estarem entendendo um pouco mais do conteúdo, não saírem quem ficou do começo até o final, que é difícil, porque as pessoas tendem a fazer isso, porque que eu começo uma coisa e não termino, né? Isso mostra que a gente já tá tentando sair fora da caixinha, pensar fora da caixinha. E, gente, como as meninas falaram, a Jaque, a Jéssica, autoconhecimento é libertador. Quer ter uma experiência nova? Busca se conhecer. Quer ter um relacionamento gostoso? Busca se conhecer. Quer ter prosperidade para entender por que você tá ali falhando, pulando de emprego em emprego, ganhando o que você ganha? Bora se conhecer. Gente, para tudo isso tem resposta, sim. Não pense você que não tem, porque tem resposta, tá? Eu vou terminando por aqui, vou mandando um beijo para vocês que já tá no finalzinho da live. Gratidão pelas meninas que participaram. Muito